Ó, que interessante. Provérbios não são livros de leis, não são livros de promessas de Deus, tá? Provérbios são uma fonte de conhecimento. Eu falei que a gente ia usar muito essa palavra para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Para a nossa vida atual que a gente leva. E também é uma referência para a gente tomar as decisões corretas, as decisões que o Senhor quer para a nossa vida. Ok? Cenário histórico de Provérbios, o mais provável é que data de Salomão. Se é Salomão que escreveu esse período aí do reinado de Salomão. E aí, a gente vai falar sobre os escritos de Salomão. Proferiu 3.000 provérbios, tá? Mas, óbvio, não tem 3.000 provérbios no livro de provérbios. Mas ele, no total, foi 3.000 provérbios, cerca de 3.000 que ele fez. E diz que vinham pessoas de todas as nações para ouvir Salomão, né? Para ouvir tamanho conhecimento, né? Isso a própria rainha de Sabá reconheceu, né? Como ele era sábio, como ele era rico, né? Lembra dessa passagem que a gente, quando estudou, se eu não me engano, acho que o livro de Crônicas, a gente falou sobre isso? Então, vinham gente de longe para ouvir a sabedoria dele. Qual era o cenário religioso? Era uma época de reavivamento, de trazer de volta o interesse espiritual. Lembra a época do templo de Salomão? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, então, nesse período. Os provérbios não eram apenas reflexões práticas para fluir de uma vida boa, mas era sabedoria para viver no temor do Senhor. Eu quero falar sobre esse temor do Senhor com vocês, tá? Eu achei aqui uma matéria muito interessante que fazia... era um triângulo, né? A imagem de um triângulo. Um triângulo. E ali estava assim, na pontinha, escrito Provérbios... Salomão, né? Salomão escreveu os provérbios pra gente, é o ápice. Aí num cantinho tava assim, sabedoria é habilidade, né? E no outro cantinho tava escrito assim, temor é a prática, certo? O que quer dizer isso pra gente? Vamos lá, vamos embora pra... Eu gosto de dar sempre exemplos práticos. Vamos embora pro futebol, certo? Vários famosos, né? Não vou ficar falando os nomes, mas vocês conhecem. Tem um do Flamengo aí que só dá ele agora, que todo mundo fala, começa com G o nome dele, só dá ele. No Flamengo, que, né, que goleia e tal e tudo mais. O fato dele ser eu esqueço o nome que dá, que eu não entendo muito de futebol. Mas o fato dele fazer muitos gols, né? Significa que ele tem o quê? A habilidade, né? Ele dribla bem, ele vai passando por um jogador e outro, né? E pum, ele joga o tiro, né? Que é, né, a rajada, que é dá aquela bolada, aquele bolaço que a gente imagina que vai ser um golaço. Mas nem sempre ele vai acertar, né? Então, a responsabilidade de acertar, né, é na prática. Cada vez que ele praticar, mais ele vai fazer um gol à distância, um gol difícil, um gol de bicicleta, um gol de cabeça. À medida, ele tem a habilidade, né? Ele tem ali o jeito para coisa, mas a prática, a atitude, o ato dele em si é o gol. A resposta é o gol. E o gol, digamos que é o temor. Então não vai adiantar nós lermos os 31 capítulos, louvado seja o nome do Senhor, de Provérbios. Não vai adiantar a gente falar, ai Deus, que livro sábio, como eu aprendi em cada discorrer desse livro, se a gente não fizer o gol, que é o temor. E que tipo de temor é esse? Também interessante que eu li. Temor significa um respeito com reverência. Ai, Rose, mas não é a mesma coisa respeitar e ter reverência? Não. Reverenciar quando eu abaixo a cabeça, quando eu me ajoelho, né? Quando eu devo honras, né? Seja honrado. Essa é a diferença. Temer, a Bíblia diz que eu tenho que temer, papai e mamãe, né? Temer é o mesmo que obedecer, é respeitar, né? O meu pai, a minha mãe, o mais velho, o meu pastor, aqueles que eclesiasticamente estão acima de mim no ministério. O meu patrão, as autoridades, os governantes, né? Isso é temer, né? O temor é o respeito que se deve a essas pessoas, mas eu não tenho que reverenciar. Foi uma das nossas matérias passadas no livro de Esther, por que Mardoqueu foi condenado à forca? Porque ele não quis
reverenciar Amã, que era um homem igual a ele. Ele não quis adorar Amã. Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Né? Porque ele não ia adorar nenhum outro Deus, nenhuma outra estátua. Nenhuma estátua. Ele queria adorar ao Senhor. Né? E junto com ele os companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vou adorar isso não. Eu adoro só ao meu Senhor. Então ele só presta reverência a Deus. Então olha que coisa interessante. Para que tudo vá bem na nossa vida, nós precisamos do livro de Provérbios, que são um livro da prática, do cotidiano, né, que vai nos ensinar a ser crentes melhores na prática. Mas para isso eu preciso o quê? Não só dizer, adquiri sabedoria lendo, mas praticar a sabedoria. E qual é a prática da sabedoria? O temor. Então grave esse triângulo que eu posso cobrar isso Faz um desenho mesmo em casa de um triângulo. Posso cobrar isso na prova ou no desafio, tá? Então, o triângulo, o ápice dele, Provérbios, né, de Salomão. Num cantinho, sabedoria, habilidade. E no outro cantinho, temor, a prática. Ok?